Olá. Israel está separado da igreja? Um texto muito usado pelo pré-tribulacionismo para corroborar sua tese que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação é que esta não está destinada à igreja, à grande tribulação, e sim apenas aos judeus, ou seja, Israel. É Daniel capítulo 9 e o versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Pré-tribulacionismo nos questiona quem era o povo de Daniel. Resposta: os judeus. Pré-tribulacionismo nos ensina que a igreja não passará neste período de governo do anticristo e da grande tribulação, porque as 70 semanas proféticas de Daniel capítulo 9 é apenas para teu povo, ou seja, apenas para os judeus. Isso segundo o pré-tribulacionismo. Mas o que a Escritura diz sobre isto? O que a palavra de Deus diz sobre povo, sobre os judeus e gentio? Sabemos que até a morte e ressurreição de Cristo existia dois tipos de gente no mundo: judeus e gentio. Até a morte e ressurreição de Cristo, Israel era separado de todos os povos. Mas vejamos o que aconteceu com os gentios, ou seja, qualquer povo que não é de Deus. Vamos agora analisar 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 13. Nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós, judeus e gentios, fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O que aprendemos aqui? Que na sua morte e ressurreição derrubou para sempre a barreira da separação que estava dividindo os povos e uniu em um povo só. Se ainda houvesse separação entre Israel e a igreja, então a morte de Cristo não fez o que estes textos acima afirmam. Ninguém tem autoridade para interpretar a Escritura dizendo que Israel ainda está separado da igreja. Jesus, quando falava aos seus discípulos em Mateus 24, estavam falando para quem? Ora, estava falando para os seus discípulos, dos quais a partir deles se originou a igreja. Jesus descreveu toda a grande tribulação em Mateus 24 e disse que muitos dos seus discípulos seriam assassinados durante a mesma, decorrente da perseguição futura. E isso não foi como sustentar alguns uma revelação exclusiva para os judeus. Jesus estava lidando com os discípulos, que seria sua testemunha no começo da igreja, que iria apacentar essa igreja. Portanto, os discípulos era a igreja. Quando o Senhor Jesus Cristo disse para eles, a igreja, em Mateus 24 e o 15, quando, pois, verdes que a abominação da dissolução de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Ele estava falando que a igreja iria ver. A igreja não estaria no céu, e sim na terra. Abominações da dissolução
se manifestará na grande tribulação, para a qual finalidade Jesus iria dizer que a igreja iria ver se eles seria arrebatado antes da grande tribulação. Mas como uma parte da igreja poderia subir ao céu antes da grande tribulação e a outra parte ficar na terra? Se em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 25 diz que o corpo de Cristo é indivisível, ou seja, não tem como uma parte subir e a outra ficar na terra. A igreja foi enxertada em Israel. E se alguns dos ramos judeus foram quebrados, e tu, sendo zambujeiros gentios, foste enxertados em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Romanos capítulo 11 e o 17. Jesus Cristo é a oliveira verdadeira. A maioria dos judeus rejeitou o Messias. Por isso o verbo diz: alguns dos ramos foram quebrados, mas depois muitos gentios o receberam. E por isso o verbo diz: e teu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. O texto está nos mostrando claramente que a igreja e Israel não tem separação alguma. Muito pelo contrário, estão mais unidos do que nunca. Alguns tentam contra-argumento, citando passagem de Daniel capítulo 9, versículo 24, dizendo que a grande tribulação foi destinada apenas para os judeus. Mas dizer isso é tornar nulo o sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 13 e o versículo 29, faz uma pergunta a este que insiste em dizer que Israel está separado da igreja. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 29, o mesmo Paulo diz aos Gálatas que não existe mais judeus e gregos, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foste batizado em Cristo, de Cristo vós revestiste de sorte. Não pode haver nenhum judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós somos um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa de Deus. Que Deus nos abençoe.